Então, boa noite. Eu me chamo Daniela Limberger. Todo mundo me chama sempre de Dani. Eu já estou acostumada, então eu uso, inclusive, na minha marca, no meu trabalho, em todas as minhas redes sociais, sempre Dani Limberger. Eu vou contar um pouquinho da minha história e o porquê, o início, a inspiração de construir esse método Mises. Eu sou formada em Comunicação Social, Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Depois eu fiz um MBA em Gestão de Negócios na Unifra, que é uma universidade particular grande daqui, a segunda maior faculdade. Depois eu também trabalhei, logo que eu me formei como Relações Públicas, eu fiquei alguns anos trabalhando na comunicação social de algumas das empresas daqui, inclusive duas grandes, uma representante da Honda e uma representante da Ford. Então eu tive algumas experiências boas de comunicação nessas empresas. Aí depois com o MBA eu comecei a me desenvolver mais, terminei em 2008, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar em coaching e mentoria. Na época eu já me interessei, achei bem interessante assim o que se falava, e era uma coisa muito nova e me interessei, até disse que eu gostaria de trabalhar com isso. A gente só ouvia falar do eixo Rio-São Paulo, então já me chamavam de louca, tipo, que eu sempre gostava de coisas diferentes, profissões diferentes, e eu acabei deixando de lado porque era muito fora da nossa realidade daqui do interior e tão longe de São Paulo, né? E aí eu continuei ouvindo falar sobre isso e por um tempo até que eu esqueci e fiquei focada em outras coisas. A partir de 2008, eu fiz o curso de corretora de imóveis e comecei a trabalhar nas vendas das imobiliárias. No primeiro ano eu atuei como corretora em uma estagiária em uma imobiliária que eu fui convidada. Depois eu abri sociedade, uma outra imobiliária que eu fiquei 2 anos como sócia proprietária dessa imobiliária. E ela foi, depois de 2 anos, como eu disse, eu saí, vendi minha parte. Foi uma imobiliária tão legal que deu tudo certo, tipo os outros sócios que ficaram até hoje, eles trabalham com ela. Então foi uma experiência bem legal de um negócio que deu certo. Eu saí por questões de pessoais mesmo, que não estava tendo afinidade, enfim, naquela época, e resolvi trocar. E aí eu entrei na Luiz Coelho Imóveis, que é uma das maiores imobiliárias da minha cidade, já tem 60 anos, na época que eu ainda trabalhava 60 anos de mercado, agora mais de 60 e poucos, e lá eu tive a oportunidade de ficar em torno de 4 anos trabalhando nas vendas, né, como corretora de imóveis, sendo que um ano depois que eu estava lá, eu fui convidada para ser gerente de vendas também, devido ao que eles viram em mim o potencial de trabalhar com equipes e estar treinando outras pessoas. Então, eu assumi a gerência de vendas também. Então, eu fiquei os últimos 3 anos como corretora de imóveis e gerente de vendas. No último ano, que era 2015, bem no início do ano, foi quando eu conheci o coaching de perto, fiz a primeira formação de coaching aqui, e aí eu me apaixonei de vez. Eu disse, olha, isso é o que eu quero fazer para minha vida toda, e isso tem a ver com uma missão de vida maior, que não é só vender. Eu sempre gostei muito de ser corretora de imóveis, adorava trabalhar com as vendas, adorava ajudar os meus colegas a vender mais, enfim, treinando ou simplesmente ensinando os novos que estavam entrando como trabalhar, e eu encontrava muito nas pessoas a minha maneira de trabalhar, que era sempre essa questão de querer o desenvolvimento das outras pessoas também, o meu primeiramente, através do meu conhecimento e o desenvolvimento. Então, quando eu fiz a primeira formação de coaching, eu resolvi que eu queria fazer mais coisas pelas pessoas. E aí eu, logo, alguns meses depois, eu abri a minha empresa e quis fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vender os imóveis, atuar como gerente de vendas e também ser coach. Então, eu comecei lá em 2015 a fazer os primeiros atendimentos pro bono, treinamentos, fazia com a minha equipe também, trazia as técnicas de coaching para eles, colocava nos treinamentos frequentes que a gente tinha. E aí, com o tempo, eu vi que fui ensinando, mas chegou um certo ponto assim que eu vi, tá, aqui eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu já são 4 anos de trabalho, eu já aprendi bastante coisa, talvez muito do que eu tivesse que aprender no mercado imobiliário eu já aprendi aqui, e agora eu quero partir para dar voos maiores. Então, em dezembro de 2015 foi quando eu decidi que eu queria sair da imobiliária, sair da corretagem, das vendas especificamente. Eu continuo sendo corretora, logicamente, né? Mas não atuo mais nas vendas desde dezembro de 2015,
com o propósito de desenvolver o coaching, trabalhar com coaching e treinamentos, que eu sempre gostei muito e que nesse momento, então, daquela época, era o que eu decidi que eu queria para minha vida. E aí, logo no início, quando eu saí, em dezembro, eu fiquei pensando, né, o que eu vou fazer agora? Cadê meus clientes? Eu sou uma pessoa muito otimista, nesse caso, foi até otimismo demais, porque eu achei que, tipo, 2 meses depois, estaria já pegando os primeiros clientes, 2, 3, 5, 10, estaria com a agenda cheia de clientes. E claro que não aconteceu. A gente sabe que o trabalho, desde o início, ele tem bastante desafios, no meu caso, bem mais até do que eu esperava. E então eu sei que cada desafio que vinha aparecendo, e daí o dinheiro que eu tinha de reserva foi acabando e as coisas foram ficando um pouco diferentes do que eu estava esperando. E hoje eu vou começar a fazer alguma coisa nova, além de esperar ou de criar atendimentos de coaching e ir atrás de pessoas que queiram fazer coaching, eu quero fazer alguma coisa. Então foi quando surgiu a ideia de fazer um livro. Foi um processo de coaching que eu estava fazendo, a minha primeira coach, a gente estava trabalhando nisso e surgiu a ideia de escrever um livro. E aí eu comecei a escrever esse livro lá em fevereiro de 2016. E fui escrevendo, e aí o livro evoluía, tinha épocas que eu escrevia muito rápido e tem épocas que parava. O que eu quero dizer com isso? É que chegou num ponto lá que ficou meio empacado, digamos assim, porque eu queria ter uma inspiração maior de criar alguma coisa nova. Porque eu queria que as pessoas não só comprassem mais um livro e lessem mais um livro de desenvolvimento, de uma história pessoal. Eu queria que eu pudesse entregar para as pessoas alguma coisa fácil de aplicar no dia a dia e que fosse fácil para elas entenderem esse conhecimento e colocar na prática. E aí eu fiquei um tempo, assim, uns 2 meses pensando nisso, então eu vou criar um método de vendas. E nada acontecia. E vou criar um método de vendas e nada acontecia. E aí passou o tempo, daí eu comecei a ficar pensando, mas será que eu não vou conseguir criar nada? E aí um dia eu estava numa aula de coaching, daí já da minha terceira formação da Bra Coaching aqui, e cheguei da aula quase meia-noite, mega empolgada, e aí, lá durante a volta, assim, quando a gente chega com a cabeça a mil, né, de uma formação, todo mundo sabe como é, quase dando choque nas pessoas, eu tive uma inspiração maior e veio o método na minha cabeça, veio a palavra Mises, veio o que cada letra poderia significar, e eu peguei e escrevi num rabisco de papel da própria apostila da formação e comecei a elaborar. E aí fluiu, e eu escrevi o método, e aí comecei a conversar com as outras pessoas. Eu também acabei fazendo um e-book, enfim, foi da onde surgiu, da minha vontade de querer passar para as outras pessoas um conhecimento que fosse bem fácil de ser aplicado e com o intuito de escrever um livro. O livro agora já está pronto, daqui um pouco mais vai ser publicado. Quando for publicado, vou divulgar para todo mundo, logicamente. E já comecei a trabalhar apresentando o método Mises presencialmente para algumas pessoas em outubro do ano passado. Eu já fiz alguns treinamentos ao vivo. Ele foi inspirado em corretores de imóveis, que era a área que eu atuava. Entretanto, as apresentações que eu fiz foram para pessoas de vários segmentos. Tinha um único corretor de imóveis nessa apresentação. E então a gente conseguiu já testar algumas coisas e ver que funciona para qualquer venda, de qualquer segmento, porque esse conhecimento colocado em prática é que vai fazer com que os resultados melhorem, independente da profissão que a pessoa estiver trabalhando. Então, com esta breve introdução, falando um pouco de mim e porquê do desenvolvimento do método Mises, eu vou começar a contar um pouquinho mais, então, os detalhes do próprio método para vocês, tá? Então, aqui, venda inteligente, método Mises. Por que venda inteligente? Eu acredito, assim, que a venda hoje, ela tá tão deficitária, tão no automático das pessoas, que elas nem sequer se dão por conta, muitas vezes, que é a interação de um ser humano para outro ser humano. Muitas vezes eu estou numa loja, vou comprar alguma coisa bem simples, uma roupa, por exemplo, e as pessoas, assim, já aconteceu várias vezes das pessoas simplesmente, o que tu quer? Eu quero tal coisa. Então tá ali, na prateleira. E aí tu vai lá, claro que eu gosto de ser independente, escolher minhas próprias coisas, mas a gente quer ter uma atenção, né? Eu, pelo menos, gosto de ter uma atenção e algo que, pelo menos, alguém se importe com o que você está fazendo ali, já que você pretende comprar, deixar o teu dinheiro naquele estabelecimento. E as pessoas não têm ou não se atentam para a importância de estar envolvido com o cliente, mesmo que sejam vendas mais simples.
No nosso, até aqui, só para ter um feedback de vocês, está todo mundo ouvindo bem? Está tudo dando certo aí para vocês? Sim, alguém responde, acho que está todo mundo mute, alguém responde aí para eu saber que tá dando certo. Sim? Então tá, legal. Então, continuando, essa inspiração de trazer as pessoas para se atentarem para o cliente é o que eu acredito que faz toda a diferença na entrega do teu trabalho e é o que vai surtir na melhoria dos teus resultados em vendas depois. Então, vamos lá. O que é importante para o cliente? O que é importante para o cliente quando ele pretende fazer uma compra, seja de produto ou serviço? É você que está atendendo esse cliente, você profissional, um método de atendimento que vai gerar uma experiência no cliente. Como assim eu e o método de atendimento? Como eu estava dizendo, a maioria das pessoas não faz nada, simplesmente está no automático e muitas vezes faz mal até o básico, nem sequer é agradável ou simpática ou um bom dia, às vezes nem isso. E mesmo quem faz só isso, está ainda no nível muito precário. Então, eu trago esse método acreditando que você, aliada a algum conhecimento que é comprovado cientificamente de várias fontes que vocês vão perceber daqui um pouco mais na apresentação de cada um dos pilares do método, vocês conseguem trazer esses conhecimentos de uma forma bem simples, bem fácil, bem prática, para colocar em ação no dia a dia, no atendimento, no fechamento das vendas de vocês. Então, uma pessoa, quando ela atende sem método nenhum, ela vai fazer o que der na cabeça na hora. Se ela está bem-humorada, ela vai atender bem. Se ela está mal-humorada, ela vai atender mal. Se ela não está afim de ir trabalhar, enfim, são vários fatores que vão afetando as pessoas no dia a dia e que, por consequência, afetam as empresas, porque afetam os resultados em vendas, logicamente, porque ninguém quer ser mal atendido. O mínimo que se espera é o básico de educação. Então, imagina você tendo um método, uma maneira bem simples que você consegue imaginar. Claro que nas primeiras vezes parece bastante conteúdo, entretanto, logo que você começa a colocar em prática uma partezinha, outra partezinha, quando você vê está atendendo bem melhor, de uma maneira com algumas técnicas simples e que vai deixar no mínimo você com um aspecto de um profissional bem melhor, de um profissional que está buscando desenvolvimento o tempo todo, um profissional que está interessado em entregar o seu melhor o tempo todo. Talvez não o tempo todo porque somos seres humanos, mas pelo menos a maior parte do tempo. Então, o que é estratégia de venda? Pensar diferente para obter resultados diferentes. Não adianta a gente estar reclamando, às vezes é bem comum, coaches menos, mas também acontece conosco, os coaches, que a gente não está tendo resultado, a gente não está tendo resultado. Ou as pessoas, enfim, por aí, a gente sai, escuta no comércio, nos lugares, que tem muita dificuldade de ter clientes querendo comprar. Só que isso não é bem assim, porque o dinheiro continua girando e está tudo por aí. A questão é as interações humanas das pessoas. Então, quando você pensa diferente sobre o que você tem feito e começa a incorporar no seu dia a dia novas estratégias, novas técnicas, enfim, qualquer ação que seja diferente, isso já vai transformar um pouquinho e aos pouquinhos os seus resultados. Então, quando o profissional trata o seu cliente como este gostaria de ser tratado, o relacionamento se torna um sucesso. A gente escuta muito por aí aquela coisa assim, você tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E é bem comum e até a intenção positiva disso quer dizer assim, claro que você quer ser bem tratado por todo mundo, então trata o outro igual como você gostaria, né? Trata o outro igual, ou seja, trata bem como você gostaria de ser atendido. Só que a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento já vai vendo que isso não é bem assim que funciona. Por quê? Existem os perfis comportamentais. Nesse caso aqui, eu estou usando o DISC como base dessa linha de pensamento. Se você conhece o DISC, você vai ter uma boa noção do que eu estou falando. Se você não conhece, eu sugiro que vá atrás desse conhecimento de alguma forma, porque é uma das coisas bem importantes para vendas. Eu acredito que vai dar bastante diferença no teu resultado. Então,
existem pessoas que são muito mais... vou dar o meu exemplo. Eu sou um disque D alto com I em segundo lugar. Então, eu sou extremamente direta, eu sou extremamente determinada e também, ao mesmo tempo, espalhafatosa. Eu falo bastante, eu gosto de abraçar as pessoas. E tem bastante gente que é parecida comigo. Não é a maioria, mas tem bastante gente que é assim. E aí, o que acontece? Quando eu vendia, quando eu estava lá na imobiliária, eu pensava assim, dar o meu melhor e ser muito simpática. E eu chegava, oi, fulano, tudo bom? Que bom que você está aqui. Ia lá na porta recepcionar essa pessoa, dava abraço bem apertado, trazia para minha mesa. Então, tipo, praticamente fazia uma festa. E às vezes algumas pessoas eu percebi que não gostavam muito disso, mas aí eu pensava, tipo, de repente tá num mau dia, de repente não tá de muito bom humor, mas igual, então vou dar o meu melhor, né? Vou ser mais simpática para que essa pessoa se sinta melhor. E aí, quanto mais eu fazia isso, muitas vezes, claro que hoje, lembrando disso, eu consigo enxergar bem mais, é que mais acuada a pessoa ficava. E eu não tinha a menor noção do perfil comportamental naquela época. Sabia que existiam pessoas diferentes, mas eu não achava que a minha maneira de atender pudesse afetar ou pudesse causar algum efeito nesse sentido com as outras pessoas. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa extremamente espalhafatosa e como eu sou, assim, e vou atender uma pessoa que é calma, que é tranquila, que fala baixinho, que chega extremamente discreta no meu estabelecimento de vendas, estou usando a imobiliária como exemplo, aí eu preciso me conectar com ela, baixar meu tom de voz, entender que ela não gosta dessa festa toda como eu gosto, que ela quer uma coisa mais reservada, às vezes até mesmo uma sala reservada para conversar. Então, é interessante a gente se colocar no lugar do outro e pensar, ele quer ser atendido como eu gostaria de ser atendido? Pode ser que sim, se ele for parecido com você, se ele tiver um perfil comportamental parecido com você. Mas provavelmente a maior parte das pessoas não tem esse tipo de perfil comportamental. Ou elas são simplesmente tranquilas, ou elas são muito quietas e reservadas. E aí você está errando. E aí, fazendo uma reflexão, fiquei pensando, quanta venda será que eu já perdi na minha vida por ter não só não conectado com a pessoa, mas praticamente assim, repelido o cliente ou as clientes agindo de uma forma tão diferente do que essa pessoa esperava. E aí, então, esse foi um dos meus aprendizados que eu fui trazendo para hoje. Você tem se colocado no lugar do seu cliente quando você está na frente dele? Por exemplo, nós coaches atendemos normalmente de 1 a 1, né? Vai atender e vai marcar uma primeira sessão, aquela sessão experimental, ou você vai fazer uma sessão experimental, ou você vai apresentar o teu trabalho. Cada coach tem a sua técnica, a sua maneira de apresentar, e você vai falar com essa pessoa. Será que você está lembrando de como são os perfis, de como as pessoas pensam, e que nem todas vão pensar como você para conseguir se conectar com ela? Já é uma primeira reflexão que você pode fazer. Venda é relacionamento. Você vai comprar de quem? De quem você confia. E para confiar é preciso que haja essa empatia, essa conexão entre as pessoas. Eventualmente, claro, você compra do primeiro que aparece. Quando você quer muito um produto, você vai comprar e deu. Se você vai na farmácia e quer comprar remédio para dor de cabeça, não interessa quem que vai te vender, você vai comprar igual. Não vai deixar de comprar um remédio para dor de cabeça porque não te atenderam bem. Normalmente não. Só que o nosso trabalho, principalmente, ele é um trabalho diferente. Então, a gente precisa pensar isso de uma maneira bem mais profunda. Usar o método de vendas faz com que você se conecte com o cliente de uma forma consciente e persuasiva, ao mesmo tempo que ele se sente mais importante e valorizado. Ou seja, todo mundo ganha com isso. Por quê? Quando você mostra para o cliente o quanto você se importa com ele, o quanto você quer, faz questão de atendê-lo, faz questão de estar ali para oferecer um bom serviço, com certeza ele percebe. E pode ser até que ele esteja só interessado em conhecer teu trabalho. Eu nem sei se eu vou... Às vezes a gente parte do zero, né? Nem sabemos, eles não sabem o que é coach, a maior parte deles não. E você vai começar do zero um trabalho. Por exemplo, a gente chega para comprar alguma coisa, a gente já sabe o que a gente quer. Ou se a gente vai num dentista, a gente sabe o que o dentista faz. Se a gente vai num fonoaudiólogo, a gente tem um probleminha de dicção, por exemplo, vai no fonoaudiólogo, você sabe
que aquele serviço serve para alguma coisa. E nós, coaches, normalmente temos que pegar a pessoa verde lá do zero, ela não tem nem noção do que a gente faz, e a gente precisa educar essa pessoa, entregar para ela primeiro informações sobre o que é coaching, de que forma o coaching pode transformar a vida dela, e aí sim, quando ela já tem um pouquinho de educação nesse sentido, aí a gente começa a apresentar o nosso trabalho, o meu trabalho especificamente, como que eu sou como coach, qual é a minha diferença, o meu diferencial para os outros coaches. Então, isso é algo que a gente precisa, é um desafio maior para a gente, para nós que somos coaches. Nós precisamos ir além ainda do que os outros fazem, porque nós precisamos educar o nosso cliente normalmente em primeiro lugar. Então, seguindo, como desenvolver uma nova habilidade? Isso é bem conhecido já do nosso meio, provavelmente vocês todos já devem ter observado esse conhecimento em algum lugar, como se adquire uma nova habilidade. Vale a pena que lembrar, é um conhecimento novo que você adquire, prática para exercitar pelo menos uma vez esse conhecimento novo, entender como ele funciona, ou seja, ter uma experiência, aprender como ele funciona na prática, no teu dia a dia, e depois repetir N vezes. Aí você vai ter a nova habilidade. Ou seja, quando ela tiver, esse conhecimento já foi praticado tantas vezes que ele já internalizou, o que a gente chama até de automático, já entra no modo automático, já entra em você como uma nova habilidade que você pode ter adquirido do zero, mesmo sem conhecer nada antes. Ou seja, basicamente tudo pode ser aprendido e todas as pessoas podem ter qualquer habilidade nova. Às vezes a gente tem crenças sobre vendas. Eu não vendo bem, eu não me comunico bem. Tem gente que é tão comunicativa, nasceu para fazer aquilo. Eu sou todo tímido, eu sou toda quieta, não gosto muito de me expor. Ok, tudo bem, cada um tem o seu jeito. Só que isso, de forma alguma, pode ser empecilho para que você exerça suas novas habilidades, para que você consiga trazer para a sua realidade de hoje a habilidade de vender, porque vender faz parte do seu negócio. Se você é um coach, você tem um serviço, tá? Às vezes mais de um, às vezes tem coaches aí que já tem vários outros produtos para vender, para oferecer para o cliente. Mas levando especificamente com as sessões de coaching, os processos de coaching, você tem um trabalho e esse trabalho precisa ser remunerado. Vender é importante para que você consiga ter um retorno e se sinta cada vez mais empoderado como profissional de coaching e de treinamentos, porque você trabalha com isso. Então, retomando conhecimento novo, prática para experienciar, aprender na sua vida como ele funciona, e a repetição te dá essa nova habilidade ou essas novas habilidades. O método Mises, de onde veio a inspiração? Eu pensava muito a questão de uma maneira ampla, como fazer com que as pessoas tenham novos olhares sobre as coisas que elas já fazem no dia a dia. Então, Mises são mulheres, né? As moças em inglês, tá aí o Emir que pode colaborar melhor ainda comigo, porque vive isso todo dia. O Mises, ele vem de uma inspiração feminina, porque a mulher, ela tem percepções diferentes que o homem. A gente sabe disso, os homens são mais focados, focados não quer dizer que a mulher não seja, mas o homem é mais focado em uma coisa de cada vez. O homem gosta de fazer uma atividade de cada vez, concluir e depois começar outra. Nós nem que quiséssemos não poderíamos ser assim, porque a gente tem tanta coisa para fazer sempre que é preciso ter 1001 habilidades. Então, com isso, a gente consegue desempenhar várias coisas ao mesmo tempo, ter foco, resolver várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Com uma visão ampla, a gente enxerga com mais facilidade o todo. A gente consegue enxergar com mais facilidade aquilo que está à volta, ao nosso redor, não só aquilo especificamente que está no centro do que a gente está estudando, aprendendo, ou, enfim, no foco principal. Então, a visão ampla, poder de percepção dos detalhes ao redor, as entrelinhas daquilo que não é dito, que fica subentendido nas frases, gestos, expressões faciais e corporais, que compõem uma leitura subliminar. Ou seja, com essa visão ampla, a mulher, o feminino, tem essa habilidade de enxergar o todo com
maior clareza do que os homens. Sensibilidade aguçada, que a gente também chama de intuição, sexto sentido, tem vários nomes para isso. Aquela que confere a propriedade de conexão com algo tão sutil que não pode ser falado, simplesmente se sente. E aí, todo ser humano tem a sua própria intuição. Isso também é comprovado cientificamente, e você vai estudar sobre essência, sobre alma, como você quiser chamar, todo mundo tem a sua intuição. A questão é que os homens usam muito pouco isso, ou muitas vezes até acabam desconsiderando, porque não é cientificamente comprovado, ou porque não tem como somar. Enfim, tem N motivos para não se usar. Claro que tem algumas mulheres que não usam também. Estou generalizando, mas também, ao mesmo tempo, sabemos que temos as exceções. O que eu quero dizer é que as mulheres usam muito e valorizam muito o sexto sentido, às vezes até aquela questão da maternidade, e isso acaba trazendo muitas coisas boas para o dia a dia. Por quê? Muitas vezes você tem a sensação que vai fechar um bom negócio e aí começa alguma coisa lá dentro. Não, mas isso não tá muito legal. Ah, mas tem alguma coisa me dizendo, não sei o que é, mas eu sinto isso. Eu sinto que não tá muito legal. E se você ouvir essa voz, muitas vezes isso vai te tirar de um problemão depois, ou vai evitar um negócio que não é bom. Enfim, uma série de coisas. Então, o método ele é todo baseado ou inspirado nessas duas habilidades maiores femininas da visão ampla e da sensibilidade aguçada ou intuição. Apresentando então o método Mises, ele é um método que foi elaborado para a experiência de atendimento do cliente, estar junto com o cliente sempre. O que é estar junto? Eu vou fazer aqui uma conexão com um dos laboratórios bem legais que a gente teve, que foi o da escutativa. Quem acompanhou, estava presente no laboratório da escutativa, lembra que aquele dia a gente trocou bastante coisa, que foi algo bem transformador até. O Emir deu o depoimento dele depois, que foi uma questão bem legal. E nessa questão da escutativa, a gente traz para o nosso dia a dia o quanto é importante a gente estar presente. Claro que quando você desenvolve uma habilidade e ela já está tão conectada com você, você vai fazer isso no automático. Por quê? Porque é uma habilidade que você já tem, você já adquiriu essa habilidade nova. Entretanto, a gente, de forma alguma, pode deixar de estar presente no momento, de perceber aquilo que o cliente está falando para você. Muitas vezes nas entrelinhas. Às vezes ele fala uma coisa, mas a expressão corporal traz outra. Às vezes até contraditória ao que o cliente disse. E aí você está atento a esses detalhes, você está preparado para perceber esses detalhes, aqui você vai ter uma boa noção de como fazer para conseguir encontrar esses detalhes durante o atendimento do cliente. Então, vou tomar um golinho de água aqui. O Mises, mapa, os pilares do Mises: mapa, inspiração, sentidos, sensações, experiência e satisfação. Mapa. Você investiga o quê? A necessidade do cliente. De que o cliente realmente precisa e principalmente o que isso significa para ele. Você vê, lembrando essa parte de baixo, essa frase é para você se dar por conta disso. Você vê tudo através do seu mapa e esquece que a outra pessoa também está fazendo o mesmo. A outra pessoa também está olhando o mundo pelo mapa dela. E muitas vezes isso é muito diferente. Por exemplo, assim, ó, se o cliente chega com uma necessidade num primeiro atendimento de coaching, você está fazendo uma sessão experimental, talvez, e aí, quando você pergunta para ele o que você quer, o que você está buscando na sua vida, o que você quer resolver nesse momento, e aí a pessoa pode te falar, por exemplo, se uma mulher pode te falar: ah, eu tô com um problema de relacionamento, eu tô com um problema no meu relacionamento, preciso melhorar o relacionamento. E aí, se você está conectado somente com o teu mapa, pode acontecer de você trazer as suas lembranças. De repente, até alguma coisa ruim que aconteceu. Ah, eu tenho um relacionamento ruim, eu já tive um relacionamento péssimo, onde eu fui traída. E aí eu trouxe aquilo que a traição, ela atrapalha todos os relacionamentos. E você pensa assim, você pensa sobre a sua cliente que está na frente. Nossa, então, ela tá ferrada. Esse relacionamento está muito ruim, porque se ela quer melhorar o relacionamento, é porque ela foi traída também, é porque ela está sofrendo muito, coitada. E aí vem uma série de impressões que são suas. E de repente, se você
cortar, procurar eliminar o seu mapa, sair do seu mapa e procurar entender para aquela pessoa, para aquela cliente, o que que isso significa para você, o que que é melhorar o seu relacionamento, qual é a melhoria que você está esperando. Ah, não, a melhoria que eu estou esperando é que eu discuto demais com meu marido, por exemplo, eu grito demais, eu estou o tempo todo brigando, isso está desgastando o nosso relacionamento. E como a gente não passa por nada grave, a gente tem uma ótima convivência tirando isso, tirando esse ponto, eu quero melhorar isso porque, enfim, está desgastando o meu relacionamento e eu quero melhorar e quero ser uma pessoa melhor. Então, eu tô aqui para aprender a parar de gritar, falar com mais calma, ter mais autocontrole na minha vida. Ok, não tinha nada a ver com aquilo que você estava trazendo. Não tinha nada a ver com as suas impressões de traição e tal. E aí, se você conseguiu olhar essa sua cliente por esse aspecto, de ver com os olhos dela sobre aquilo que ela está te trazendo e não com os seus olhos, você vai conseguir ser assertivo, você vai ter uma comunicação assertiva com essa pessoa. E caso contrário, provavelmente não, porque se você trouxer para o atendimento de coaching as suas impressões, você vai guiar ela talvez para um lado errado. E aí não vai ter conexão, e aí não vai ter uma boa sessão de coaching, até porque seria experimental, não vai ter uma orientação legal e não vai conectar e ela não vai comprar de você. Então ela não vai querer ser sua cliente, não vai sentir que a coisa vai dar certo, não vai sentir que ali com você ela vai resolver o problema dela. Então, aí está a importância de você conseguir trazer sempre o mapa da pessoa, se isentar do seu mapa e conseguir captar, conseguir chegar no mapa da pessoa. Para isso, uma das maiores chaves que a gente tem é o rapport. O rapport aqui para nós, que somos coaches, não é novidade para ninguém, então eu estou trazendo mais para uma reflexão para que você entenda. E para mim, uma das melhores, se não a melhor representação ou descrição do que é o rapport é essa do Tony Robbins, que eu faço questão de ler para a gente refletir. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa para o mapa do mundo dele, do cliente. É a essência da comunicação bem-sucedida. Tony Robbins que disse isso. Então, vender é entregar algo de valor que seja útil para aquela pessoa. Se você está com o seu mapa e não entra no mapa dela, não entende o mundo pela visão dela, você não vai conseguir entregar algo de valor para essa pessoa. Porque ela não vai sentir, talvez seja de muito valor para você. Talvez você esteja até se esforçando para dar o seu melhor. Só que dentro do seu mapa não conecta com a necessidade daquela pessoa. Por vezes pode até conectar por uma questão de, sei lá, coincidência talvez. Mas como coincidências não existem, né? Acaso não tá por aí, provavelmente vai ser bem difícil de você conseguir fazer essa conexão. Ou seja, pensa no rapport como uma arma que você tem de pedir permissão para entrar no mundo da pessoa, se conectar com ela, se interessar por que ser humano está na minha frente, quem é esse ser humano, quem é essa pessoa que está na minha frente e que agora eu vou ter a oportunidade de entender e de trazer o meu conhecimento, de trazer a minha habilidade para ajudar essa pessoa a melhorar na vida dela aquilo que ela está buscando. Inspiração. Aí você investiga por que o cliente quer comprar. O que o motiva? Venda sempre benefícios e elimine a dor dele, o problema que o motivou a procurar você. O que isso significa? É você ir um pouco mais fundo na investigação. O que tem por trás disso? O que está te incomodando? E aí, assim, existem várias formações e cada coaching trabalha na sua metodologia. Muitos eu já vi que focam na questão do prazer e, claro, benefícios é mostrar o prazer. Se você isso vem daquele pressuposto da neurociência que todo ser humano foge da dor e busca o prazer na vida dele. Todo ser humano é assim, foge da dor, seja a dor que for, e busca o prazer. Todo mundo quer isso. Então, claro que se você quer vender, você quer mostrar o quanto o teu trabalho tem relevância para a vida desse cliente, dessa cliente, você precisa, logicamente, mostrar todos os benefícios que essa pessoa vai ter.
fazendo esse processo de coaching com você. Todo o benefício que vai ter na vida dela, não só no momento em que ela estiver passando pelo processo de coaching, mas que esse aprendizado gera uma transformação e que essa transformação vai levar para a vida toda, provavelmente, esse conhecimento novo, essa transformação que aconteceu. Então, são benefícios não só desse momento para deixá-la mais feliz, mais autoconfiante, que essa pessoa vai estar num nível bem melhor emocional fazendo esse processo de coaching, quanto a importância de todo o resultado na vida dela. Entretanto, tem o outro lado, que é o da dor, e eu costumo usar bastante. Eu até brinco assim que eu sou uma coach má, porque eu vou bem na ferida da pessoa. Eu tô atendendo de lá, tua dor é aqui, então vem cá, vamos cutucar. Nós vamos chegar lá no ponto aonde realmente tá doendo, onde tua ferida tá sangrando. Por que isso, Dani? Mas tu vai fazer uma coisa que pode ser que a pessoa fique totalmente desconfortável e não queira mais? Pode ser que aconteça. Normalmente acaba não acontecendo comigo, porque a pessoa, quando ela coloca luz naquilo que ela precisa resolver, que normalmente está guardado, está escondidinho, é algo que está sempre lá de lado, não quero mexer nisso, não quero mexer nessa área. E aí, de repente, você vai na área que tem a dor, cutuca, mostra, ela tá aqui. Se você conseguir, nesse momento, resolver esse problema específico ou isso que está atrapalhando, você vai conseguir melhorar todo o resto da sua vida? Provavelmente ela vai ter que dizer que sim, ela vai ter uma noção nesse sentido de que vai ser positivo. Mexer naquele negativo vai ser positivo. E aí você vai lá e aprofunda na dor. Eu, pelo menos, gosto de usar esse tipo de técnica, eu gosto de usar isso na sessão de coaching, porque eu acredito, pelo menos para mim, para os meus clientes, tem dado bastante resultado. Se você não gosta de trabalhar dessa maneira, tudo bem, cada um, sempre respeitando, né, que cada um de nós é naturalmente cheio de recursos e completo e sabe o que está fazendo conforme a sua essência. Então, apresentando isso, que você vai trabalhar em cima da dor, o prazer, ou seja, os benefícios de contratar você como coach, vai acabar saltando aos olhos. Porque ela vai, eu quero fugir daqui, eu quero fugir dessa dor. Esse cliente, eu quero eliminar isso da minha vida. Como que eu vou fazer isso? Buscando e construindo esse resultado prazeroso, esses benefícios todos que a gente conseguiu encontrar junto com você no processo de coaching. Sentidos. O que você investiga? Sentidos você investiga como? De que forma o cliente percebe o mundo? Como a comunicação flui melhor? Cada ser humano tem um canal de comunicação predominante pelo qual percebe o mundo e se comunica por ele. Canais de comunicação para a gente não é novidade. Acredito que todas as formações de coaching devem trabalhar canais de comunicação. As duas que eu fiz trabalhavam canal de comunicação e na do Jerônimo Tema também. Então, assim, é uma coisa bem comum para a gente. Esse não é um conhecimento novo. Aí eu fico perguntando, você coloca isso em prática no seu dia a dia? Você consegue enxergar nas pessoas os canais de comunicação delas e entregar para elas, na linguagem delas, o que você quer passar? Aquilo que você quer transmitir? Se você não está fazendo isso, é aquele conhecimento que não te gera resultado. Você tem um conhecimento estratégico, presta bem atenção nisso, você tem conhecimento estratégico que é muito funcional no dia a dia, principalmente em vendas, principalmente durante o atendimento de vendas, e você, de repente, está deixando de lado, desperdiçando esse conhecimento, desperdiçando essa habilidade que você pode ter. Quando você consegue parar para prestar atenção em cada pessoa e perceber o canal de comunicação dela, quem não conhece se por acaso alguém que está assistindo não conhece canais de comunicação, eu sugiro que vá atrás desse conhecimento e que faça o próprio teste para se autoconhecer, saber quais são, porque às vezes é mais de um, os seus canais de comunicação predominantes e que, enfim, compreenda esse conteúdo, compreenda esse conhecimento. E você que já conhece, começa a pensar no seu dia a dia, como colocar em prática. Qual é o canal de comunicação do meu marido, da minha esposa? Quais são os canais de comunicação dos meus filhos? E das pessoas com quem eu trabalho? E na empresa que eu trabalho, quem tem outros trabalhos aí que também tem empresa? Lá tem muitas pessoas, ou seja, cada pessoa que passa na sua frente é uma oportunidade
de você analisar o canal de comunicação dela, perceber como funciona e entregar para ela sempre nesse canal de comunicação. Você vai ver que milagres podem acontecer. Às vezes, até uma pessoa que você antes não se dava tão bem, ou tinha uma comunicação meio truncada, se você começa a trabalhar, perceber, analisar e trabalhar o canal de comunicação dela, você já vai ter a sua comunicação já vai ser persuasiva, já vai ser diferente, porque daí ela está predisposta a ouvir aquilo que você tem para dizer. Ela está predisposta a acreditar, confiar naquilo que você está dizendo, já que você está entrando para ela, dá para dizer como música. Então, pegando os auditivos, você vai falar naquele tom que eles gostam de ouvir. Eu digo eles porque eu não sou auditiva, não estou desenvolvendo, né? Porque escutativa sempre é um desenvolvimento, mas não é meu predominante. E aí você consegue perceber. Agora, as pessoas que são visuais, nossa, o visual às vezes é um pinheirinho de Natal, é muito fácil de perceber, ele mostra na cor da roupa, naquilo que usa, no cabelo, nos acessórios, é muito fácil de perceber as pessoas visuais. E as pessoas sinestésicas, então, né, pensa na Dani aqui gesticulando, os meus 2 maiores são o visual e o sinestésico, e tem gente também que é o digital, que é um novo o canal de comunicação que engloba todos ao mesmo tempo. Ou seja, você busca o conhecimento sobre isso, testa, se aprofunda e utiliza no teu dia a dia. Utiliza entregando para outra pessoa sempre nos canais de comunicação dela. E aí você vai perceber que a mágica começa a acontecer. As pessoas começam não só a entender melhor aquilo que você está buscando, mas começam a te perguntar mais coisas, a te procurar para que tenha mais acesso ao que você tem para passar. Porque elas querem saber mais daquilo que você tem para passar. Então, sensações. Você investiga de que forma? Como provocar no cliente a reação desejada, o que o toca. Você tem apenas os 3 primeiros segundos para causar uma primeira boa impressão na pessoa, no cliente, pois neurologicamente falando, é o tempo que o cérebro leva para ler você e tirar conclusões sobre o seu caráter, sua índole, competência, entre outros conceitos. Ou seja, a gente também sabe disso, né? Quem já estudou PNL, principalmente, sabe que esses 3 segundos iniciais são fundamentais. Então, mais uma vez, trazendo para o meu dia a dia, quando você se prepara, vai atender o seu cliente novo, você não conhece. De repente já falou pelo WhatsApp, de repente já falou em alguma rede social, mas é a sua primeira sessão, é o primeiro encontro ou reunião ao vivo com ele, ou mesmo online, mas é a primeira vez que essa pessoa vai te ver. Quando ela te enxergar, os primeiros 3 segundos já estão atuando lá no subconsciente dela, mesmo que você não queira, mesmo que ela não queira, não importa, vai ser assim que ela vai gravar você, pelo menos no primeiro momento. E aí você tá já dando o seu melhor nesse primeiro momento, tá sorrindo de forma empática, está preocupada em mostrar para ela o quanto você está interessado em estar ali para auxiliar essa pessoa, para auxiliar seu cliente novo, para mostrar que você tem condições, que você é o profissional adequado para resolver esse problema. Aí você já pensou nisso no primeiro momento? Ou no primeiro momento você nem dá bola, manda a pessoa esperar um pouquinho, ou dá um aperto de mão daqueles de fazer conta, parece que tá morrendo. Tudo é linguagem. O corpo fala, o nosso corpo fala, o corpo do cliente fala e as interações vão acontecendo. E a gente nem sabe e elas estão acontecendo. E quando você faz isso de uma maneira positiva, você já tem um início de rapport, você já tem um início de empatia, você já tem um início de conexão. Quando isso não acontece de uma forma legal, aí acontece ao contrário, vai repelindo. Quantas vezes a gente diz assim, eu não gostei daquela pessoa, não sei, nunca me fez nada, mas eu não gosto dela. Por quê? Porque alguma coisa ali nesse início já não foi legal. Às vezes alguma leitura, alguma coisa que a gente nem sabe que fez e que a outra pessoa talvez tenha feito também, e surge esse sentimento de repulsa com a outra pessoa sem aparentemente explicação nenhuma. Ou seja, você quando sai para atender alguém, quando você está começando um atendimento novo, você está consciente disso, que o início do seu atendimento pode ser o diferencial para todo o resto dar certo, para que a sua venda, o seu negócio feche lá no final. Se você não está,
esse é um bom momento de reflexão para, a partir de agora, a partir de amanhã, nos próximos atendimentos, você começar a pensar de que forma que isso pode ser modificado, de que forma que aos pouquinhos você pode ficar consciente, atento desses primeiros momentos, desses primeiros segundos já na recepção do cliente. Pode ser que isso já surta em novas vendas e novos atendimentos, novos fechamentos de negócio para você. Porque quando a gente começa de uma maneira positiva, as nossas ações todas são positivas. Lembra também, o pensamento gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Se a gente pode, de maneira consciente, escolher o pensamento que a gente vai ter, eu vou escolher o pensamento que eu vou ter perante meu novo cliente, perante a minha nova cliente, eu quero chegar já no primeiro segundo dando o meu melhor, isso é um pensamento positivo. Vai gerar um sentimento positivo em mim, vai gerar uma ação positiva em mim, que provavelmente já vai ter uma empatia com a outra pessoa e vai gerar um resultado positivo. É assim que é assim que acontece. E aí eu sugiro para que você teste isso. Quem ainda não testou, teste. E quem já está fazendo, parabéns, continue fazendo cada vez mais e melhor, porque é treinando que a gente se melhora todos os dias. Experiência. Você investiga o que causou, o que você causou, que impacto foi causado nesse cliente. Como encantar o cliente entregando mais do que é esperado e tendo o valor, entregando valor para esse cliente. Para gerar um sentimento de ganho, com a sensação de que está levando para casa, de que o cliente está levando para casa mais do que ele comprou, mais do que ele investiu em você, ele precisa se sentir único, exclusivo, valioso. Por quê? Porque isso agrega valor à sua venda. Ou seja, ele investiu naquilo que você mostrou no primeiro dia. Nessa altura aqui da experiência, eu já estou considerando que você já está fechando a venda. Você já está, o cliente você já fez a primeira sessão, já deu a experiência, o conhecimento para ele do que é coaching, ele já sentiu na pele, sabe como é o coaching, ou pelo menos já tem uma boa noção com aquilo que você entregou, se foi uma reunião de negócios. E agora ele está dizendo que ele quer te contratar, ele quer trabalhar com você. E aí, essa experiência, ela começa no momento que você vendeu, que você fechou o negócio, teve o pagamento, ou pelo menos as primeiras parcelas do pagamento, começa o teu atendimento. E nós trabalhamos com um processo de coaching que ele dura meses, né? Quase 2, 3 meses o processo de coaching. Então, mesmo que seja uma sessão só, se o cliente te contratou para quem trabalha com sessões avulsas, uma sessão só, você vai lá e faz a melhor sessão com aquele cliente, ele sai satisfeito, gostou do que você fez. O que é o encantamento? É quando você entrega para ele algo que ele não espera. Ele espera realmente ter uma boa sessão de coaching, já que ele está investindo, e os valores de coaching são valores altos. Algumas vezes as pessoas nem fizeram isso antes na vida delas. Já aconteceu assim de clientes minhas, por exemplo, 2 vezes eu falo que aconteceu, de me falar assim, mas eu nunca investi um valor tão alto em mim mesma, no meu desenvolvimento na minha vida toda. E agora eu vou investir um valor tão alto assim, como que eu vou saber se isso vai ser bom? Aí vem uma série de coisas, né? Confiar no profissional. Eu tô te dizendo que vai ser bom, você sabe? Eu tô te garantindo que vai ser bom, e se não for bom, você pode vir falar comigo, que não é o dinheiro não é um problema, eu te devolvo o dinheiro se você não gostar. Então, você sabe, a confiança está em tudo, nas entrelinhas daquilo que você fala. A segurança que você sabe que vai entregar para essa pessoa uma excelente sessão de coaching, um excelente processo de coaching transformador para a vida dessa pessoa. E aí o que acontece? Ela vai ter, se for realmente você conseguindo, eu acredito que você consegue, com certeza consegue com suas habilidades, e se você está aqui se desenvolvendo, você está aqui estudando nesse momento, com certeza você é o coach diferenciado. Você é um profissional que está querendo ir muito além e dar o seu melhor e trabalhar com excelência. Senão você não estaria aqui nesse momento. E então você está querendo dar o seu melhor para o seu cliente e você vai dar o seu melhor. E você vai criar algo muito bom para esse cliente. E aí ele vai sair desse processo de coaching, dessa sessão de coaching, encantado. O que é encantado? Ele vai levar mais para casa do que ele comprou.
Ele sai com a sensação de que toda expectativa foi atendida e, além disso, superada de alguma forma, com algum mimo, com algum presente, com alguma indicação de um outro profissional excelente que vai dar andamento no que ele precisa fazer, enfim, tem N coisas que você pode oferecer, que você pode agregar no seu processo de coaching para que essa pessoa, que esse cliente saia encantado com o seu trabalho. Então, esse momento de fechamento e principalmente de dar continuidade para esse cliente, depois perguntar, se é um processo de coaching, perguntar durante a semana. Eu, por exemplo, dou as tarefas, elaboro, né? Enfim, a gente elabora na sessão de coaching as tarefas e ações que o cliente vai fazer durante a semana, e eu não costumo ficar perguntando. Eu deixo livre para que ele me conte, mas eu sempre digo no começo, eu tô aqui para te ajudar. Quanto mais você me contar, mais apoio eu vou te dar. Quanto mais você me falar das suas dificuldades e também das suas vitórias, mais eu vou estar celebrando com você. Então, eu tô junto com você, eu quero que ele sinta que a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, não importa, eu tô junto com ele nesse processo. E aí, quando ele realmente sente isso, quando ele pergunta uma vez tem retorno, quando ele comenta outra coisa tem retorno, ele sabe que ele tá levando algo que é muito bom, que ele não tá, aquele investimento não é só aquela 1 hora específica por semana do coaching que ele tem presencialmente contigo, ou online contigo. Ele tá levando para a vida dele todo um apoio, todo um contexto que faz com que ele consiga ter a força necessária para superar os desafios que ele tem junto com você nesse trabalho e para que você consiga, para que ele consiga ter um resultado muito maior até mesmo daquele esperado no início. E isso tudo parte de quem? De você, que é o profissional. Você que precisa estar sempre buscando excelência. Você que precisa estar sempre entregando o seu melhor o tempo todo. E aí o cliente sente isso e vai ter uma outra visão de que você está realmente surpreendendo a todo momento. E no final, com certeza, você vai ter algum tipo de feedback dele, você vai ter algum tipo de depoimento dele que vai te mostrar o quanto isso tem funcionado e o quanto você consegue realmente entregar o encantamento para esse cliente, chegar no nível de encantar o seu cliente através do trabalho de excelência que você faz. Seguindo, satisfação. Você investiga qual é o resultado, o que o cliente obteve, o cliente obteve aquilo que queria, mas como tem sido isso para ele? Você pergunta para ele, como foi para você essa sessão de coaching? Como foi Claro que a gente já costuma fazer isso, né? Tá, enfim, no nosso, mais ou menos no script da finalização das sessões. Um aprendizado, entender como foi para o cliente. E isso cada vez mais, você realmente tem um interesse genuíno por saber como que aquele cliente está passando por aquele processo, que muitas vezes é doloroso, na maior parte das vezes é doloroso o processo de coaching. E se ele está enxergando as vitórias que ele está tendo, as pequenas vitórias que ele está tendo, se ele está celebrando na mesma medida dos desafios, que ele está conseguindo superar e está conseguindo ter os resultados que ele busca, pequenos resultados que vão trazer grande resultado e transformação depois. Então, a satisfação em ser atendido nas suas necessidades e valores. Isso não tem preço, é valor mesmo. Qual é a diferença de preço e de valor na venda? Por exemplo, lá quando eu era corretora ainda, qual é a diferença de preço e valor? Preço quando você entrega para ele o que ele já sabe. O cliente hoje em dia ele é tão informado sobre tudo que se você fizer o básico do básico do básico, sorrir, atender bem, bom dia, boa tarde, boa noite e terminar aquilo ali, ele tá bom. É uma boa vendedora. Me atendeu bem, fez o trabalho dela, legal. É tipo, ok, é um ok. Agora, você quer ficar só no ok? Ou você quer ir para o próximo nível? Você quer se desenvolver mais? Tem como, você precisa também dar o seu melhor. E aí, quando você consegue gerar tudo isso que eu falei até agora, esse valor para o cliente, esse encantamento, essa expectativa superada, aí ele já não discute mais preço com você, porque ele sabe o valor que você tem como profissional. Isso até mesmo é um posicionamento seu. E parte de você, na verdade, para o cliente enxergar que você tem um valor
muito maior do que até mesmo o preço daquilo que você está vendendo, daquilo que você está ofertando, ele vai parte de você. Eu sei que meu trabalho é bom, eu confio no meu trabalho, eu sei, por exemplo, quando eu era corretora, eu sei que eu sou uma corretora ótima, eu sei que eu faço o meu melhor, eu estou aqui, enfim, uma série de coisas que você vai oferecer conforme a sua área, conforme aquilo que você está atuando. Você tem um nicho específico, se você está trabalhando ali, atuando, e normalmente a gente tem nichos específicos, faz parte também do nosso trabalho nos posicionarmos em termos de nicho. Eu também acredito e sugiro para que você pense sobre isso, faz parte nos posicionarmos em termos de valor também. O meu valor é esse, o meu trabalho é esse porque eu sou boa nisso, porque eu sou bom nisso. Eu entrego um resultado de qualidade para você. Ah, você está procurando o coach mais barato? Não é comigo. Existem outros coaches que trabalham com um valor mais barato. Não é o meu posicionamento. O meu posicionamento é que eu te entrego algo que é realmente da qualidade. E para isso eu tenho meu valor. O cliente que enxergar esse seu valor naquilo tudo que você estiver mostrando, apresentando para ele, ele paga. Ele não pede nem desconto, ele vai pagar o valor que você pedir. Porque ele consegue enxergar esse valor em você como profissional e com certeza vai conseguir enxergar esse valor no resultado que obteve com você também nessa negociação que vocês fizeram. Então, e como que eu vou saber isso? Como que eu vou mensurar? A gente tem várias maneiras. Existem até planilhas, enfim, que você pode fazer de uma forma bem burocrática e bem específica, bem detalhada, e não é dessas formas detalhadas que eu vou falar. Eu vou falar de algo mais da percepção. O cliente quer voltar? Você o encanta? Por exemplo, meus clientes de coaching, vou pegar esses exemplos que eu falei, por exemplo, essas duas clientes mulheres que nunca tinham investido o valor tão alto para elas e fizeram o processo de coaching transformador, tiveram resultados e foi muito legal. Eu sei que essas clientes são minhas clientes para a vida toda. Se daqui um pouco eu inventar ou criar algo novo, sei lá, master processo de coaching ou alguma coisa que dá continuidade, elas vão querer comprar, elas vão querer me contratar de novo. O seu cliente, outros nichos específicos, meu cliente quer me contratar de novo? Se eu criar um novo produto agora e oferecer para o meu cliente que já passou pelo meu trabalho, já passou por essa experiência de venda comercial comigo, vendo do ponto de vista do negócio, ele vai comprar de novo de mim? Ah, ele vai. Eu tenho certeza que meu cliente vai comprar de novo de mim. Então, se você tem essa certeza, você sabe que você deu o seu melhor e que você conseguiu com certeza encantar o seu cliente. Você sabe que você conseguiu atingir os seus resultados de excelência. Porque quem tem mais ou menos pode voltar a comprar de você, mas também pode comprar do primeiro que passar na frente. Outro coach que seja mais persuasivo, outro coach que venha com uma linguagem diferente, ou que... Agora, se você encantou o seu cliente, ele vai procurar você para fazer coach. Ele vai, inclusive no momento lá específico, estou passando por alguma transformação na minha vida, estou querendo trabalhar, ele vem e te procura, ele solicita pelo teu trabalho, porque você consegue chegar nesse nível. Então, pense nisso como o seu diferencial. Entrega sempre para o cliente muito mais do que ele espera. Assim, encante-o e você terá retorno. Todo tipo de retorno. Retorno financeiro, retorno de reconhecimento pessoal, reconhecimento profissional, indicações que ele vai te trazer. A gente escuta muito falar de coaches que já estão no nível bom, trabalham só com coaching, são bem-sucedidos. Os meus clientes vêm todos de indicação de outros clientes. Ok, isso aqui quando a gente começa, se você está começando agora, pode principalmente prestar atenção nisso, você não tem um cliente para te indicar novos clientes, você está começando. Então, é o trabalho árduo do começo, de ir de um em um, até conseguir o primeiro cliente, até conseguir o segundo, mesmo que seja pro bono, se é que você faz pro bono, nem todo mundo faz, mas enfim, você está começando e você precisa galgar esses degraus, um de cada vez. E aí, como é que você vai ter isso? Qual é o teu diferencial? Desde o começo, sim, você pode se posicionar dizendo qual é o seu diferencial. Eu acredito no meu trabalho, eu me posiciono dessa maneira, eu sou profissional assim, 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 e te entrego o resultado que você está buscando. Entrego para você esse resultado que você está buscando. Aí já muda de figura. Esse cliente já vai te ver com outros olhos, porque o seu posicionamento já colocou
dessa maneira, que você é um bom profissional. E você muitas vezes não vai nem dizer se está começando, se não está começando, se tem 6 meses de coach, se tem 1 ano, se tem 2 anos, se tem 5 anos. Claro que quanto mais experiência, lógico que os seus resultados vão falar por si, né? Vão falar, eles vão se precedem. Só que nos primeiros momentos, onde você ainda não tem essas pessoas para te indicarem, faz o trabalho igual, bem feito, de qualidade, sempre pensando no primeiro nível, sempre pensando na excelência. E aí você consegue trazer algo de muito bom para esse cliente. Acredite em você e no seu poder, ou seja, o poder está dentro de você. O poder de ser um profissional, ser um coach diferenciado, ser uma coach diferenciada, onde quer que você atue, pode ter mais 10 coaches na sua volta, não importa, porque você é o seu melhor. Eu não quero dizer que você é o melhor dos 10, porque não importa você estar se comparando com o outro. Muitas vezes é perda de tempo você estar se comparando com o outro, a não ser que seja no sentido de modelagem, né? Você pega um coach top, modela ele, faz o que ele está fazendo, e provavelmente você vai alcançar resultados muito bons e talvez até maiores que os dele. Claro que modelagem, PNL é uma questão específica. Agora, você se comparar com outro só para dizer, você não sabe dos bastidores desse coach. Você não sabe quanto ele trabalhou para chegar ali. E você também vai ter que trabalhar bastante para chegar ali, para criar a sua autoridade, para criar o seu posicionamento, dá para dizer assim, seu posicionamento como um coach profissional que trabalha dentro da linha de coaching, talvez a tradicional, e cada um tem a sua linha, mas, enfim, embasada na linha de coaching tradicional, que você estuda, que você participa de laboratório de coaching, que você está sempre engajado com o mercado, você está sabendo o que está acontecendo aqui no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, até mesmo fora do país. Você sabe o que está acontecendo na sua profissão. Então, você sabe como se posicionar frente a esse cliente dessa maneira o tempo todo. Isso vai revertir em vendas? Provavelmente sim, porque um posicionamento de excelência traz clientes de excelência, traz resultados de excelência também. Então, aqui um resumão do que é o método Misses, de uma maneira bem simples. M de mapa, mapa, inspiração, sentidos, sensações, experiência e satisfação. Com uma das perguntas principais ali. Se vocês anotaram perguntas, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Copiar não precisa, porque essa apresentação que eu estou mostrando para vocês eu vou disponibilizar para quem quiser reler depois, enfim, pegar algum tópico, então eu vou disponibilizar, daí não precisa copiar. Então, essa é uma maneira, mostrando aqui de maneira ampla a metodologia, como ela funciona e quais são os passos. E aí eu já estou finalizando, então, essa apresentação para vocês. Aqui eu deixo os meus contatos, tá? Que vocês vão ter aí também junto. Quem quiser saber mais informações, tem ali meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem as redes sociais que eu mais uso, eu tenho outras também, mas as que eu mais uso é o Instagram e o Facebook. O do Facebook eu coloquei a página, porque eu tenho o Facebook pessoal, o perfil é só Dani Limberger, eu coloquei a página. Peço que vocês entrem lá também para fazer algum comentário que queiram sobre essa abordagem de hoje. Também peço que curtam a página, se quiserem colaborar comigo, eu também adoro fazer isso para colaborar com os colegas também, sempre que alguém me convida, estou lá olhando as páginas e curtindo. E eu digo para vocês que tem todo esse material, tudo isso que eu expliquei, eu tenho pronto num e-book completo, onde o método tem N exemplos, ele tem várias páginas, é totalmente autoexplicativo, e que se alguém quiser, eu posso disponibilizar depois, o valor é R$47 do e-book, e aí é só me pedir no privado depois que eu vou disponibilizar, só pedir ali, entra em contato em algum deles, como preferir. E também eu trabalho com consultoria e mentoria de vendas e marketing, principalmente. É o foco que eu mais gosto de trabalhar. Adoro fazer esse trabalho como hoje, por exemplo. Adoro estar ajudando as pessoas. Quem já conversou comigo sobre vendas e marketing sabe que eu tenho uma paixão, assim, a paixão pelo coach para mim é número 1. Eu amo ser coach, tenho o maior orgulho disso. Cada vez mais eu tenho orgulho porque eu tenho conhecido colegas assim excepcionais que estão levando a nossa profissão cada vez mais top de linha, cada vez mais para o primeiro nível de excelência, e é o que eu busco. E são assim, acho que tenho muita gratidão por estar conhecendo tantas pessoas legais
e que estão com essa mesma linha de pensamento de levar o coaching para sempre para o nível de excelência, sempre para o nível de alta performance. Então, adoro colaborar com quem estiver interessado em vendas, marketing e vários assuntos que têm a ver com isso. Me disponibilizo para ajudar vocês, tá? Quero dizer, então, aqui que essa apresentação de hoje é uma realização em parceria minha com o Laboratório de Coaching, onde eu sou extremamente grata para o Emir Barros, que idealizou tudo isso, colocou lá no grupo que quem quisesse, enfim, trazer algum conhecimento, algum conteúdo para disponibilizar para todo mundo, que teria esse espaço. Então, eu sou muito grata, Emir, por você ter primeiramente idealizado o nosso laboratório de coaching, que eu tenho muita honra em participar, e agradeço essa oportunidade. Foi a primeira vez, esqueci de dizer no início, eu ia dizer, mas acabei entrando. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação online para tantas pessoas, eu tinha feito para uma pessoa só. E adoro também fazer palestras e eventos, então, para mim foi uma grande experiência aqui estar passando isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, cada um, eu sei que ninguém vai conseguir colocar esse método todo em prática de uma vez só. Eu acredito que aos pouquinhos, um dia você lembra de um ponto, um dia você lembra de outro ponto, e aí quando vê você está fazendo, aí de repente passa um mês, 2 exercitando e você já consegue colocar o método todo em prática. Claro que não é só o meu método de vendas que tem, pelo contrário, tem vários métodos de vendas, então o meu é um que eu disponibilizo para vocês. Gostaria muito, quero ter o feedback de vocês. Quem começar a utilizar a partir de agora uma parte ou todo o método, eu quero muito que você me procure e depois me diga, vou gostar muito que você faça isso, me diga como tem sido para você, se tem dado certo, o que mais ajudou, o que não está tão bom assim, que de repente eu posso melhorar numa próxima edição. E, enfim, eu acredito muito nas trocas da gente, as trocas de figurinha, como a gente fala, troca de conhecimento. Eu sei um pouquinho mais nesse ponto de vendas e marketing, outra pessoa sabe um pouquinho mais no outro ponto, e a gente vai sempre trocando e se desenvolvendo, e todo mundo cresce junto. Então, eu acredito muito nessa questão. Eu sou muito humilde em dizer que eu sei, se eu consigo trazer para vocês esse conteúdo, é porque eu estudei um pouquinho, sei um pouquinho nesse ponto, e quero sempre me colocar à disposição de vocês para o que precisarem nesse sentido, tá? Além disso, eu quero agradecer também todos os colegas coaches que estão presentes, né? Nem estou vendo todos aqui porque eu não mexi no grupo, mas mesmo que tivesse apenas um, eu faria igual, de qualquer forma, com o maior orgulho do mundo, porque para mim é uma honra estar podendo colaborar com o meu conteúdo, disponibilizar para vocês que estão assistindo. Eu quero também agradecer à Associação Sul Brasileira de Coaching, que eu entrei ontem, eu comecei a fazer parte a convite do Augusto, que também é do nosso laboratório, e a gente vai começar a desenvolver um trabalho paralelo de vendas e marketing também lá na associação. Então, eu agradeço muito a participação de quem estiver representando aí a associação, os colegas. E finalizando, então, quero dizer que eu tenho muita gratidão por esse momento, e foi incrível, excepcional estar trazendo tudo isso para vocês, e me coloco à disposição. Ok? Mir? Tá. Aqui eu tô vendo os comentários. Então, Dani, ó, Francisco tá falando fantástico. Chayenne, adorei, podemos usar em várias áreas. Berenice, parabéns, Dani, muito bom. A Daisy diz, maravilha, parabéns. Lara Almeida, boa noite, gratidão por essa apresentação, muito interessante e bem-vinda à associação, sucesso. A Nilceia, muito legal, parabéns, Dani. Então, eu gostaria de aproveitar que a gente está conectado ainda para poder abrir os microfones, para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta para a Dani, aproveitar essa oportunidade. Enquanto isso, eu digo que sou muito grata por todos os comentários aí. Que bom que vocês gostaram da apresentação. Falem, gente! Qualquer coisa, uma troca, uma ideia. O que tem de bom, o que vão levar para o dia a dia. De um em um, quem sabe, Emir? Tímido. O pessoal tá Hein, tímido Emir? aqui. Quem sabe se a gente passar de um em um, cada um diz alguma coisa. A Cris já saiu aqui do mudo. Oba!
Eu também saí. Daisy. Pode começar, Daisy. Foi assim, maravilhoso, né? Esse método, que muita coisa a gente sabe, mas não é assim estruturado, sistematizado. Então, assim, aquilo que você fala, que utiliza o DISC para o comportamento. Aí, quando você falou isso, eu estava me lembrando também do que você veio falar lá mais adiante dos canais. Então, sempre quando eu trabalho também na comunicação, eu falo sobre o canal visual, auditivo e sinestésico. Então, às vezes você, por exemplo, você entra numa loja de sapato e a pessoa diz assim, eu gostaria de um sapato confortável. Aí o vendedor diz, aquele vermelho é bem legal. Mas eu quero um confortável, e ele não sabe, né? Então, ele não consegue fechar a venda por conta disso. Então, ele está totalmente fora. Totalmente fora. Então, unindo com o canal visual, quem pratica isso vai estar com tudo. E a gente levando isso para o coach, né? É super interessante também a gente conhecer como que ele, como você diz, como que ele é, em que canal que ele está mais predominante, porque todos nós temos todos os canais, não é? Exatamente. E também no DISC a gente passeia por todos, sendo que tem o predominante. Eu, por exemplo, sou 100% I, mas tenho 50% de S, que é o que me contrabalanceia um pouco a impulsividade. Mas eu amo estar lá no 100% I. Então, essas técnicas que você passou, esse seu método, que sistematiza isso, é fantástico. Parabéns. Que legal, Daisy, que legal. É como você disse assim, ó, a gente sabe muito, nós principalmente os coaches, os leigos não sabem, né? Mas a maioria das pessoas não. Mas a gente sabe e se esquece de colocar em prática. Então isso é uma maneira de deixar bem simplesinho para conseguir praticar. Sim, com certeza. Parabéns. Gratidão. Gratidão também. Cris? Alguém mais tem alguma pergunta? Aí, Cris. Não, foi ótimo. Foi ótimo, bem explicadinho, bem bacana. Coisas que a gente esquece de aplicar no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem tanta informação, tanta ferramenta, a gente quer ajudar o cliente de tantas maneiras, que a gente esquece disso que é a essência, talvez, do nosso trabalho. Né? Sim. Então, é sempre bom ter isso em mente para que a gente não esqueça essa essência desses olhares diferentes do cliente. Eu vejo por mim, eu sou uma pessoa muito viciada em conhecimento, então eu procuro ferramenta, eu procuro isso, eu procuro livro, eu procuro aquilo, eu procuro aquilo. E às vezes você tem que parar de procurar e pegar aquilo que você já tem. E fazer, né? Usar. Exatamente, fazer, parar de procurar mais e pegar aquilo que você vai colocar em prática. Então isso acho que é a essência do coach, é isso tudo que você falou, todas essas qualidades, essas habilidades aí. Uhum. Muito legal. Que bom. Valeu também. Tem mais? Sim, coisa, mas é fora um pouquinho. O Marcos, que falou, ele se inscreveu para participar. E ele estava me dizendo aqui que não está conseguindo entrar de jeito nenhum. Aí eu também já disse aí, encerrando. Ele tem uns 20 minutos que me disse, eu passei o link novamente, mas ele não conseguiu. Nós vamos estar disponibilizando a gravação no nosso canal do Laboratório de Coaching. E aí, assim que estiver disponível, eu aviso para você passar para o Marcos. Tá bom? A Lara Almeida tá dizendo aqui, só uma dúvida, algo que perdi, sobre os canais de comunicação, visual, auditivo e sinestésico. A Dani trouxe um outro, se eu entendi direito, mais novo e que engloba tudo. Eu não peguei o nome, poderia repetir e esclarecer? Claro, é a Lara, né? Lara Isso. é o canal de comunicação digital. Na verdade, ele engloba os outros. É um teste novo que foi feito. Depois a gente pode conversar no privado e você pode conhecer, eu disponibilizo para você, que foi entendido que existem algumas pessoas que elas são consideradas digital porque elas atuam o tempo todo nos 3 canais. Então seria, digamos, não é que seja um canal novo, é a soma dos 3 canais. Ela usa o tempo inteiro os 3 canais. Então, ela acaba sendo considerada digital, porque vai receber a comunicação por todos. Basicamente, sucintamente, é isso. Ok. Dani, você tem alguma informação de como encontrar esse teste? Você tem o link, estão pedindo aqui. Eu também quero saber como descobrir como se eu sou um digital ou não e tudo mais.
Sim, daí eu peço para me chamarem no privado depois e a gente vai conversando de um a um, assim. Ok, você pode mudar aqui o slide para as informações de contato aqui, pessoal? Ah, esqueci, Para ter desculpa. certeza. Ah, desculpa, você quer o de contato de novo. Isso. Aqui. Isso, aqui tem a sua informação de contato, assim o pessoal pode anotar Aham, bem. isso. Ah, e ali falando mais uma vez que a gente voltou nessa página, o e-book ele é bem completo, gente. Ele tem bastante informações, tem bastante, inclusive exemplos. Que exemplos é o que faz você conseguir visualizar na prática do dia a dia. Eu acredito muito nisso. Então, vale a pena você conhecer. O Emir ontem já teve a oportunidade de dar uma olhada. Ele tem várias e várias páginas. Ele é bem completo mesmo. Então, quem quiser investir esse valor aí simbólico de R$ 47 e adquirir o e-book completo depois, que explica muito mais detalhadamente todo o método Mises, é só entrar em contato comigo que a gente vai fazer, tá? Sim. É bem legal, vale a pena vocês conhecerem. Tá ótimo, tá? Tem bastante exemplo, ela detalha mais ainda sobre cada pilar, então entrega bastante informação que não dá tempo de, infelizmente, de passar aqui. Dani, Sim. ainda não apareceu aqui pra gente as informações, se puder compartilhar aqui o slide. Quais informações? O slide, o penúltimo, onde tem as suas informações de contato. Não, então deixa eu ver só um pouquinho. Vou fazer um share screen de novo. Tá, deixa eu ver como é que eu saio daqui. Só um pouquinho. Vamos ver, eu acho que eu tenho aqui É também. que eu tô vendo a tela, mas eu não tô conseguindo compartilhar com você, só um pouquinho. Ah, tá. Cheguei no lugarzinho aqui. Tá. Share screen. Agora tá aparecendo? Sim, agora tá aparecendo. Deixa eu aumentar ele. Ótimo. Deu certo? Então, deu certo. Então, quem quiser pode entrar em contato com a Dani pelo WhatsApp, por e-mail. Nós temos a direção de e-mail do pessoal que se cadastrou. A gente vai estar mandando também um e-mail, então, com o PDF da apresentação, o link para o vídeo no canal do YouTube, um pouquinho mais de informação sobre o laboratório, para quem tiver interesse em participar da nossa comunidade, também poder se juntar a gente e poder compartilhar mais sobre. Só fazer um convitinho bem rapidinho para quem é da associação, tá aí participando e ainda não faz parte do laboratório, quero convidar vocês para fazerem parte também, que é uma troca bem legal, vocês vão adorar participar. Sim, a Associação Sul-Brasileira de Coaching, ela também tem vários eventos interessantes. Eu não sei se o Augusto está disponível para poder falar um pouquinho. Ele estava aí antes, né? Aí, da mesma forma, quem é do laboratório e ainda não faz parte da associação, busquem mais informações com o Augusto, que ele tem todas as informações detalhadas e vale a pena participar também. Sim, eles também fazem eventos presenciais, grupos de estudo, e tá bem bacana. Então, mais alguém tem alguma coisa para compartilhar, para perguntar? Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Dani, muito obrigado por estar disponibilizando o seu conteúdo, o seu material. Agregou muito valor, acredito que para todos que participaram aqui. E eu espero vocês, então, na próxima semana para o nosso próximo laboratório. Então, tchau para todos. Tchau, obrigada também para todos. Gratidão por hoje. Obrigada a você. Beijo. Boa noite.